Bom dia, tudo bem, queridos? Todos em casa, a família em casa, todos quietinhos, com saúde, se Deus quiser, né? Nós continuamos nessa nossa luta, aula online, mas nós estamos agora observando que tem alunos que estão começando a fazer as atividades. Então, por favor, a Júlia está mandando bilhete, mandando recado para os pais, para vocês, Kelly também. Não deixem de fazer as atividades, tanto de português quanto de produção textual. Estamos no segundo bimestre já, as notas já estão, né? Já são a nota de simulado, as notas já estão sendo fechadas. Cuidado para não ficar com uma situação meio complicada, tá bom? Bom, na última aula nós vimos as preposições, tá? Preposição, uma coisa, isso é fácil. É fácil, vocês já sabem, aprenderam a música, né? Com os tios da quinta série, ano passado eu cantei com vocês também. Então, preposições. São palavras importantes da nossa língua, porque elas fazem a conexão, a junção de uma palavra a outra. Por exemplo, sair com você. Se com é uma preposição. Preciso de você. De a preposição. Tem uma coisa na língua portuguesa que eu já comentei também, é a regência verbal, que nós vamos estudar ainda um pouquinho esse ano. O que é regência verbal? A gente vê se o verbo precisa de preposição ou não. Na sintaxe, isso é importantíssima a preposição. Através da preposição eu vou saber se o verbo também é um verbo transitivo direto, se o objeto é direto, ou se ele é um verbo transitivo indireto, se o objeto é indireto. Então, a preposição é fundamental também na nossa língua, tá? Bom, com as preposições nós temos duas coisas que podem acontecer. A combinação, quando não há mudança fonética, quando nós juntamos a preposição a um artigo ou a um pronome. Então, quando eu digo assim, fui ao cinema, é uma combinação. Por quê? A preposição a mais o artigo definido o masculino. Mas eu pronuncio os dois, fui ao cinema. Então, a isso nós chamamos de combinação. E a contração é quando há a mudança fonética. Por exemplo, eu estou neste lugar. Neste é a junção do em mais este. Tá? Em, preposição em, mais o pronome demonstrativo este vai dar neste. Houve mudança fonética, então houve uma contração. Aqui na apostila eu tenho o conceito de preposição, vocábulo responsável pela conexão entre outras palavras. Os valores semânticos da preposição. Eu tenho valor semântico de conteúdo, de companhia, esse exercício tinha também na apostila. Viajarei com a família, companhia. Ó, não é companhia, hein? Não existe companhia. Companhia, NH. Respondia com educação, é o modo que respondia, o com. Cheguei a pé, meio. De cansaço, dormiu até tarde, é causa, de aí. Vivia em uma casa de madeira, é a matéria. Sem estudo, é a condição. Não vamos discutir sobre assunto. Muita gente ainda mora sob, sobre é assunto. Sob a mesa, sob a ponte é lugar. E não se faz mais prova a lápis, instrumento. Tá bom? Então a preposição ela pode ter vários valores semânticos. Isso é importante também. Na combinação, eu tenho uma combinação aqui que nós temos que é interessante. Aonde. Tá? Junção da preposição a mais onde. Uma dica para vocês. O a, quando ele for preposição,
ele vai ser igual a para. Tá? Então, o a, ele pode ser um artigo definido feminino, pode ser uma preposição, pode ser um pronome pessoal do caso oblíquo. Por exemplo, chamei-a no portão, tá? Então, o a. Como é que eu identifico se esse a é um artigo, se é um pronome, se é uma preposição? Será um artigo se acompanhar o substantivo. Será um pronome pessoal do caso oblíquo, substituindo um nome, uma pessoa, né? E será uma preposição quando for igual a para. Olha aqui, não, ele foi para onde, tá? Então, aonde tem outra dica, é usado com verbos de movimento. Eu vou, eu não sei aonde irei nas férias, é o verbo ir, verbo de movimento. Ela chegou aonde? Verbo chegar, verbo de movimento, tá? Agora, quando não se usa verbo de movimento, a gente tem somente o onde, que é um pronome relativo, que a gente já viu. Eu digo assim, onde está meu apagador? Onde está? Tá? Lugar somente. Bom, então, isso aqui são coisas que a gente tem as dicas legais para dar. Então, a combinação e a contração. Neste, na, daqui, dali, daqueles, deles. Então, isso aí tudo, a contração, a mudança de, mas aquele vai dar daquele, mudou foneticamente. E depois disso nós chegamos à crase. Crase foi um problema. Andei corrigindo os exercícios e achei assim muito complicado. Vocês não entenderam direito o que é crase. Vamos lá. Eu vou tirar aqui preposição. Meu quadro não é muito grande, então vamos lá. A crase. Crase é a junção, ó, a união, tá? Crase é quando nós juntamos a preposição a mais o artigo definido a. Ou a mais o pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aquilo, tá? Então, quando eu junto a preposição a mais o artigo definido, ocorre o fenômeno da crase. Crase é um fenômeno que acontece. Quando eu junto a preposição a com o pronome demonstrativo, aquele, aquela, aquilo, nós temos também crase. Cuidado! O acento que se usa, esse acento, ó, do lado esquerdo, tem gente que usou do lado direito. Lado direito é acento agudo, lado esquerdo. Esse acento aqui é chamado de acento grave. Tá? Grave. Crase não é o acento. Crase é o fenômeno que acontece. O acento do lado esquerdo é chamado de acento grave. Tá bom? Cuidado bastante com isso. Há pessoas que dizem que a crase só é usada diante de palavras femininas. Não é assim. Olha aqui o aquele. Por exemplo, fui àquele colégio. Olha lá. Colégio é masculino, né? Botei o acento grave. Mas como é que pode? Não é só diante de palavras femininas, nada disso, tá? O verbo ir exige a preposição a. Então, quem vai a algum lugar. Aqui na oralidade a gente fala de forma errada. Ah, eu vou no colégio. Está errado. Eu vou ao colégio, né? Cheguei à escola também. Não cheguei na escola. Fui na praia? Não, você vai à praia. Lógico que oralidade a gente pode fazer essas coisas, mas na norma culta da língua portuguesa, a forma correta é verbo ir e verbo chegar. A regência verbal deles é a, preposição a.
Então, aqui, ó, fui àquele colégio. É uma palavra masculina e eu uso, ocorre o fenômeno da crase. Eu uso o acento grave, tá? Mostrei a vocês também na última aula que nós temos uma dica. Quando eu tenho o verbo ir ou o verbo chegar, vamos trocar pelo verbo voltar. Então, eu fui ao colégio. Eu voltei do colégio, tá? Quando eu digo voltar de somente, eu vou botar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Deixa eu tirar tudo isso aqui. Eu digo assim, vou à França. Vou a Paris. Mas eu fiquei numa dúvida que eu não sei se eu uso acento grave ou se eu não uso. Quando eu tenho o verbo ir e o verbo chegar, eu troco pelo verbo voltar. Tá? Então, eu vou voltar da França ou voltar de França? É lógico que é voltar da. Então, se eu volto da, eu uso a crase no A. Se eu volto de, crase, para quê? É uma dicasinha que todo professor passa para o aluno. Então eu vou à França, eu volto da França. Olha lá, bota acento grave aqui. Agora eu vou a Paris, eu volto de Paris. Então aqui não terá crase, tá? Isso aqui não esqueçam, isso é muito importante. É uma forma de ajudá-los. Ou, naquele exemplo que eu dei ali, eu tenho vou à escola. Eu não sei se eu coloco aqui acento grave ou não, tá? Escola é uma palavra feminina, eu não sei o que eu faço aí. A gente pode trocar por uma masculina semelhante. Se eu trocar por colégio, eu vou ao colégio. Então, outra dica. Quando a palavra masculina eu tenho antes dela ao, é sinal que na feminina eu terei que botar o acento grave na A, tá? Então é só trocar pela masculina semelhante. Por exemplo, vou à praia, troco por vou ao mar. Ao mar. Então, se na masculina é ao, se vou à praia, terá que ter acento grave também. Então, há várias dicas boas para vocês usarem o acento grave. Aqui na apostila tem somente pouquíssimos casos. São vários casos. Nós temos crase obrigatória, crase facultativa, quer dizer, vou usar ou não vou usar. Nós temos o uso proibido do acento grave. Então, são muitos casos. Mas aqui ele só me botou pouquíssimos casos. O que ele botou aqui? Ó, palavras femininas, né? Depois botou pronomes demonstrativos, que eu mostrei a vocês já, aquelas, aquele, né? Verbos chegar e ir, né? Aqui tem, ó, vou à Itália, eu troco por volto da Itália. Então, tem que colocar acento grave. E as locuções adverbiais femininas, por exemplo, à tarde, à noite, a 1 hora, antes de hora tem acento grave, às 10 horas, às 5 horas, sempre tem. Então, locuções adverbiais femininas a gente tem que usar o acento grave, tá? Então, só tem esses casinhos básicos para vocês. Nós temos muito mais, tá? Conforme for, quando a gente voltar, eu vou dar mais alguns casos para vocês entenderem. Aí vamos à correção do exercício. Na página 54, tem a tirinha da Mafalda. Graças a Deus chegou a primavera. Graças a Deus cheguei à primavera. E eu dizendo trivialidade. Então, olha a diferença do A, foi o que eu mostrei a vocês. O primeiro A que chegou à primavera, esse A aqui é um artigo definido feminino só.
né? Agora, o outro que está com acento grave, quem chega, chega a algum lugar. Por isso está com acento grave, né? Explique o humor da tirinha. Ela dizendo que o humor é esse, ela dizendo, ainda bem que eu cheguei à primavera, agora que chegou a primavera chegou. Agora o velhinho dizendo, ainda bem que eu cheguei à primavera, quer dizer, ainda bem que ele está velhinho, mas chegou a mais uma primavera. Explique a diferença de sentido. Na número 1, Mafalda fica feliz pelo fato de a estação primavera ter chegado. Já na segundo quadrinho lá, o senhor fica feliz porque ele chegou à estação da primavera, porque ele já está velhinho, né? Agradecendo de ter chegado. Praticando, vamos lá. Número 1. As crianças tiveram acesso a ótimos livros na infância. Aqui não vai ter acento grave, né? Porque é palavra masculina. Ele foi à festa da escola. Aqui tem o acento grave. A com acento grave. Os atletas foram à Rússia. Olha lá. Vou voltar da Rússia. Então tem que botar o acento grave. Começamos a entender. Outro caso de acento. Não se usa acento grave antes de verbos no infinitivo. Cuidado com isso. Eu vejo em redações, todo mundo adora botar acento grave antes de infinitivo. Não se usa. Isso é um erro grave. Então, começamos a entender. Diz que a diferença de valores da preposição com. Vou estudar com você. Indica companhia. Companhia, NH. Com a idade surgem as rugas, a causa. Devemos agir com honestidade, é o modo. Derrubou o prato com sopa, é o conteúdo. Tem um exercício assim no plural, né? Em meio a desavenças, os deputados voltaram ao projeto. Qual é a locução prepositiva aí? Em meio a. Na letra B, a população deve agir de maneira diferente a partir de agora. A locução aí é a partir de. C. Muitos políticos criam leis à revelia da sociedade. À revelia de. O Estado tem ido de encontro aos interesses do cidadão. De encontro aos. E na número 4 da página 55. As palavras presentes na formação das contrações. Daqui é o de mais aqui. Preposição de mais o aqui. Lugar, advérbio. Pelas chuvas espera-se que o jogo fosse adiado. Eu tenho aqui o por ou per mais as. Pelas pode ser os dois, tá? Pelas, ó. Pelas. Pode ser ou per ou por mais o. E pelas, per ou por mais as. Não foque seu pensamento naquilo. Naquilo é o em mais aquilo. Sobre a tirinha na página 55. O que você tem para pulgas? Que tal um cachorro? Ela se expressou errado, né? Explique como ocorre a quebra de expectativa nessa tirinha. A mulher perguntou se haveria algo para combater as pulgas. E ele respondeu que teria cachorro para as pulgas, né? Seria uma coisa favorável. Identifique a palavra determinante para a construção da quebra de expectativa. Ela usou para, é uma preposição. Número 3, para resolver o ruído de comunicação, teria sido mais fácil que a mulher tivesse empregado outra preposição. Lógico, seria a preposição contra pulgas. Isso aqui está no plural. Depois vem um texto falando sobre o Estatuto da Criança, né? Criança, adolescente e tal. Número 4. Explique o uso do acento grave indicativo de classe na primeira frase. É assegurado acesso integral às linhas. Por que está com acento grave aí? Quando nós temos as é igual para as. Então tem a preposição mais o artigo definido. E se eu trocasse em vez de linha, traços, por exemplo, seria aos traços. Então, se no masculino for ao, é sinal que na feminina terá acento grave. No primeiro parágrafo, as
Preposições com e sem assumem que valores? Então, elas têm valores de o com, que valor de caracterização, e o sem, valor de modo. Número 6, o que justifica o acento em aqueles. O verbo fornecer. Quem fornece, fornece alguma coisa a alguém. Então, o verbo fornecer já exige a preposição a. A, preposição, mas aqueles será aqueles com acento grave. E na página 56, eu tenho aqui o texto, tá? E as perguntas. Nós temos aqui, isso vem acontecendo com muita força. Pensar com o fígado. Qual os valores da preposição com? Seria com muita força, é o modo, e pensar com o fígado, é instrumento. Número 2, a preposição destacada assume valor de conteúdo em, seria na letra C, aquela opinião carregada de sentimentos. Então, aí temos conteúdo. E no cartaz aí, sexta-feira, Dia Mundial da Felicidade sem motivo. No meme, as duas preposições assumem valor de. Seria o da, né? E sem. Posse e caracterização, letra A. Na número 4, esse meme apresenta uma característica comum a esse gênero textual, que seria a letra D, identificação de personagem conhecido, tá? Bom, então essa aí é a nossa aula de hoje, do dia 25 de maio. Eu queria que vocês, para a próxima aula, lessem o módulo 12, tá? Eu vou começar a explicar a você. Nós temos morfossintaxe. O que é isso? Que elementos formam a morfossintaxe, tá bom? Então, leia o módulo 12, que na próxima aula eu vou explicar a vocês tudo isso, tá bom, queridos? Obrigado, fiquem com Deus e cuidado, bastante cuidado com tudo, tá? Tchau, queridos, tchau. Beijos.